Vamos dar início à sessão clínica. E o caso de hoje é um caso que nos é trazido mais uma vez com a colaboração do Instituto Nacional de Cardiologia. Nós queríamos agradecer a participação dos colegas e essa parceria que tem sido tão vantajosa para ambas as instituições, e sempre sobre a moderação do Dr. Antônio Sérgio Cordeiro da Rocha, que é diretor de práticas assistenciais aqui do Procardíaco, que vai nos falar sobre síndrome coronariana aguda. Onde está a lesão culpada, meu caro Watson? Eu estou curioso para saber. Antônio? Boa tarde. Na verdade, essa pequena homenagem eu não sei se tem o próximo, está lá, a fotografia. Pois é, mas o Alan Doyle, todo mundo aqui sabe quem é, né? Quer dizer, foi quem era um médico, Inácios. Mas ele era um médico nascido em Edimburgo, na Escócia, e na verdade ele ficou famoso por conta do Sherlock Holmes, né? Então, até ele matou o Sherlock Holmes e depois teve que ressuscitá-lo, né? Mas, na verdade, a pergunta é séria. A pergunta não evidentemente que a gente está tentando ressuscitar lá o Sherlock Holmes, mas a pergunta é séria. E, na verdade, eu queria agradecer ao Gustavo. O Gustavo, ele faz parte do corpo clínico aqui do hospital, trabalha na emergência. Ele é um médico que está se formando, já está formado já em intervenção. Trabalha no Instituto Nacional de Cardiologia. E o chefe dele, que é o Dr. Sérgio Leandro, o Sérgio Leandro já está ficando assim, né, costumeiro aqui nas nossas sessões. Evidentemente, porque os casos mais interessantes são aqueles que interessam aos cardiologistas clínicos, especialmente voltados com a doença coronária como eu, e que a gente tem bastante coisa para aprender. Então, na verdade, eu acho que é mais um caso que eu já sei o caso todo, né? Porque esse caso foi apresentado lá no Laranjeira, e, na verdade, eu acho que é interessante, eu acho que vai dar margem para bastante discussão. Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio, por ter aberto a sua agenda aqui para participar dessa reunião. Gustavo, por favor. E nós vamos ter como... Pode vir, Gustavo. Nós vamos ter como debatedores... Eu não estou vendo o Daniel Seta, mas o Daniel Seta não está presente. Mas aqui a gente... Olha só, todos vão dar opinião. Estou vendo aqui o Luiz Antônio, deve estar substituindo o André Feijó, que foi o convidado original. E eu acho que a gente pode começar, por favor. Perfeito. Som. Então, primeiramente, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui. O nosso caso foi realizado no Instituto. E, basicamente, é um paciente de 82 anos, do sexo masculino, tá? Que se referiu a uma queixa de dor no peito iniciada há cerca de um mês, que ele caracterizava como um aperto, que nitidamente relacionava os esforços com alívio em poucos minutos de repouso. Tá? Então, um sintoma que se iniciou mais ou menos há um mês. Tá? O GHPP é um paciente hipertenso, dislipidêmico, ex-tabagista, tá? Com uma carga de 28 maços anos. Tá? Já vinha em uso regular de beta-bloqueador, né? Além disso, amlodipina, enalapril, simvastatina e AS. É um paciente que, apesar com 82 anos, com uma cognição absolutamente preservada, tá? Extremamente ativo. E no exame físico a gente não notava nenhum sinal sugestivo de insuficiência cardíaca, não tem turgência, não tem refluxo, não tem B3, tá? Um duplo produto relativamente controlado. Um MC de 24, né, limítrofe. Em relação a uma avaliação geriátrica ampla, tanto em termos de atividades instrumentais de vida diária e atividades básicas de vida diária, um paciente com um score absolutamente normal, então um paciente completamente independente. Tá? Nos exames admissionais, a gente tem uma creatina de 1,1, gerando um clearance em torno de 60, tá? Uma glicemia controlada,
triglicerídeos acima de 150, né, 170, com LDL de 128. A troponina de admissão menor que 0,05, que é a referência do nosso instituto. Passando ao eletrocardiograma, não sei se alguém gostaria de comentar. Todilson. Está bonito até a traçada, a montagem é muito bonita até. Fizeram isso aqui. D1, D2, D3, nós observamos primeiro que o ritmo é sinusal. A frequência cardíaca, 20, 40, 60, mais ou menos 80 batimentos por minuto. Aqui, o AQRS está perpendicular ao plano de D2. E deixa eu ver o AVL. O AVF aqui. Está próximo mais ou menos de menos 10, a QRS é menos 10 graus, mais ou menos. E nós observamos que ele tem um S1, S2 e um S3, com uma morfologia em W aqui, com onda Q pequena, e também um QS nitidamente evidente, mas completamente limpo, não tem coisas que possa suspeitar muito para um problema coronariano que ele tenha feito nessa zona aqui. E a VF também aqui já é o QRS é mesmo, como os mexicanos chamam, empastado. Quer dizer, dá a suspeita de um processo realmente que possa ter tido um processo antigo e de infarto na região diafragmática. E observa-se que tem um bloqueio de ramo direito, V1, e a morfologia. Aqui não é V1, não. Aqui é vou passar para as mas de qualquer forma tem. E aqui nós observamos morfologia V1 com QRS um pouco alargado, talvez seja bloqueio de ramo direito, V2 morfologia bloqueio de ramo direito, V3 já é morfologia do terço médio do septo, V4 também, V5 também, e em V6 também morfologia. Quer dizer, não se vê praticamente o ventrículo esquerdo nesse caso. A única possibilidade que eu estou achando mais evidente nesse eletrocardiograma é a possibilidade que ele tem um infarto diafragmático antigo, nesse caso, e um bloqueio incompleto de ramo direito. Exatamente, nós temos até negativo. Aqui sugere possível, e a VL também. Isso me passou, mas as T são simétricas. Inclusive o QT também, já que você chamou a atenção, parece um pouco prolongado. Aqui pode ser até que tenha qualquer problema também de origem de potássio ali. Eu acho que... Perfeito. A única coisa que a gente olha e chama atenção nesse evento é a baixa voltagem. Nós vivemos hoje duas epidemias cardiovasculares ocultas. Uma da sarcoidose e a segunda da amiloidose senil, que pode se manifestar com áreas de infarto e baixa voltagem. Então esse é um diagnóstico que a gente tem que ter sempre, hoje, a amiloidose senil, a forma TTR, guardar essa informação, e quando a gente olha o eletro com baixa voltagem, áreas de infarto, embora a doença coronariana sempre o que a gente vai pensar, mas esse é um diagnóstico que, como diria o Sherlock Holmes, a gente guarda que pode ser uma pista para o futuro. Eu vou resumir o caso novamente. Depois. Passando então ao ecocardiograma. Esse ecocardiograma, só frisando uma coisa, ele foi realizado, todos os exames que eu vou apresentar agora, cerca de 6 meses antes do início do quadro. Tá? Então o paciente era assintomático na época, ele vem com uma queixa de angina de início há mais ou menos um mês. Tá? O ecocardiograma dele, ele tem uma função basicamente normal, não tem nenhuma alteração segmentar, tá? Basicamente um aumento de ato esquerdo, né, com volume de 77, tá? E, enfim, regurgitação tanto aórtica quanto mitral leves. Tá, uma PSAP de 26. Na realidade, o ecocardiograma hoje, 2016, a gente tem algumas coisas que a gente tem que analisar para ver se
a qualidade desse exame está bom. Não é? Isso é fundamental para que a gente possa tomar decisão. Então, o dado volumétrico, mais do que o tamanho antero-posterior do ato esquerdo, o cálculo da massa indexada do ventrículo esquerdo, a avaliação da fração de ejeção pelo Simpson. Não é? Obviamente, às vezes o aparelho de eco não tem a relação E', porque nem todo aparelho de eco tem o Doppler tecidual. Mas, como o ato esquerdo é o barômetro do coração, esse coração ele tem realmente, muito provavelmente, pressão de enchimento alta. Não é? Se ele não fibrila e tem um ato esquerdo crescido, a gente olhou ali, ele é bem grande, então isso provavelmente aponta para a disfunção diastólica, pelo menos incipiente. Perfeito. Botei basicamente uma imagem aqui, nosso interesse a princípio era principalmente em termos de avaliação segmentar, e no qual realmente a gente não notou nenhuma alteração. Em relação às estratificações anteriores, mas mais uma vez frisando que foi um exame realizado na época que o paciente era assintomático. Tá? Ele tem esse teste ergométrico, lembrando que é um paciente de 82 anos. Tá? O teste foi interrompido por queixa de cansaço. Pois não. Pois não. Imagem, né? Se tem, por exemplo, espessamento interarterial, não tem. Se tem aumento da ecogenicidade das paredes, não tem. Então, são dados que essa imagem, embora é uma única imagem, nos ajuda já a analisar esses aspectos. Então, espessamento interarterial, não tem. Aumento da ecogenicidade, sparkling, não tem. Derrame pericárdico, não tem. Espessamento pericárdico, não tem. Então, por uma imagem só, claro que precisaria de outras, já me dá uma série de informações. Tem um espessamento do folheto mitral, ali, nitidamente, um espessamento pode ser da idade, em função da idade do paciente. Não houve uma angulação para a gente ver o anel mitral. Você vê, quando você fala crescimento atrial, eu olho ali, não sei se foi cortado, por isso que é outra informação importante, para saber se é um crescimento biatrial ou se é um crescimento de um átrio. O que seria importante no sentido de avaliar doenças infiltrativas, porque se fosse só do átrio esquerdo, no doente idoso, tem que ver as comorbidades, poderia justificar. Se fosse um crescimento biatrial, aí já empurraria para doenças que poderia ter que pesquisar como amiloidose senil, num contexto como uma das possibilidades. Então, o eco nos alimenta de uma série de informações que por essa imagem aí, claro que não tem as outras, já nos chama a atenção para toda essa série de informações que o clínico, que eu acho que é importante da sessão, tem que prestar atenção. Só para chamar a atenção, tá ok? Muito bem. Guilherme, vamos que ainda tem muito slide por aí. Então, como eu vinha dizendo, em relação a esse teste ergométrico, que ele realizou mais ou menos em outubro de 2015, o teste foi interrompido por cansaço, ele atingiu 6,67 MEDs, que está dentro do adequado para a faixa etária dele, né? Tem um déficit cronotrópico, paciente que vinha em uso de atenolol, 50 mg 2 vezes ao dia, tá? Então justificável. A elevação de pressão arterial dele foi adequada e um único dado ali em termos que poderia indicar um prognóstico um pouco pior seria a questão da atividade autonômica, já que ele não teve uma redução de 12 batimentos por minuto no primeiro minuto de repouso. Tá? Assim, pois não. Ricardo, você quer fazer algum comentário a respeito desse teste? Um homem de 82 anos que 6 meses antes era totalmente assintomático. Foi feita aquela avaliação ecocardiográfica e essa avaliação por teste de esforço. O eletro dele é um eletro que tem uma frequência em torno de 80 batimentos por minuto, tem uma isquemia subepicárdica de parede lateral alta e sinais compatíveis com uma zona inativa em parede inferior. Olha, e baixa, uma tendência, aquilo ali não foi bem caracterizada a baixa voltagem. Mas lembra, como o doente é magro, né, a gente esperaria mais voltagem ali no eletro. E tem um átrio esquerdo grande no eco. Olha, posso falar? Lógico. O que nós debatemos muito agora no Congresso em Fortaleza foi o que eu vou dizer para você agora. É a recuperação autonômica parasimpática pós-esforço. Esse indivíduo, apesar de estar usando o beta-bloqueador, ele não teve uma recuperação adequada. Isso deu muito menor do que deu 6,
3 batimentos no primeiro minuto de recuperação, mas não teve recuperação autonômica. Então, esse é um prognóstico hoje muito importante. Mesmo em 82 anos, Ricardo? A médio prazo é mau prognóstico, mesmo com essa idade. Alguém quer fazer algum comentário? Não. Eu realmente passaria, para mim, isso aí, se eu tivesse avaliando esse doente, eu não sei se eu iria prestar muita atenção nisso não, viu? Em 82 anos. Bom, enfim. Bom, na época ele era assintomático. Era assintomático, foi feita a avaliação. Como é que é a função tiroidiana desse doente no HPT? Realmente, ele não, quando ele chegou pra gente, ele não era usuário de levotiroxina e não faz parte da rotina admissional do serviço. Enfim, realmente eu não sei. Ele não ter taquicardia, o eletro é critério de baixa voltagem. Está com beta-bloqueador, viu, Marcelo? Ele está plenamente beta-bloqueado. Está plenamente beta-bloqueado. Vamos, por favor, Gustavo. Na mesma época, tá, ele fez uma cintilografia miocárdica que, mais uma vez, foi negativa para isquemia. Realmente. Tá, realmente temos 2 representantes do. Tem 2? Vocês confirmam que isso aqui tá normal ou não? Está normal? É difícil de justificar. Basicamente, na época, ele era assintomático e fez esse exame. Ô, Alexandre, você está fazendo pergunta que a gente não consegue responder. Ele fez uma avaliação cardiovascular e não tinha queixa. Oh, desculpa. A imagem de estresse, demonstrando uma perfusão aqui praticamente homogênea, tem a parede inferior aqui um pouco hipocaptante em relação ao do repouso. Mapolar praticamente normal. Fez a imagem prona? Só tem realmente essa imagem. Não tem a prona. Normalmente, quando a gente não tem a correção de atenuação, né, que aqui no PRO a gente tem um espectro CT. Aí você usa a imagem corrigida. Quando você não tem, você coloca a pessoa de barriga para baixo e faz uma imagem. Mas, assim... Mas ele tem um eletro que sugere uma zona inativa de parede inferior. Por isso que ajudaria. Tem a contratilidade? Não, a imagem só tem a imagem. Basicamente isso, foi uma versão. Um defeito ali de captação muito pequeno, pode ser só da atenuação e não deve ter isquemia grande, não. Pelo menos a imagem é bem consistente, com o exame quase normal. Então, por você, uma cintilografia miocárdica negativa? Sem isquemia documentada e pode ter uma fibrose ali inferior. Dois testes provocativos negativos. Então, é um homem de 82 anos, hipertenso, dislipidêmica e estabagista, com eletro de repouso, mostrando uma alteração de repolarização em parede lateral, uma zona nativa inferior, e com estratificações anteriores ao início da dor, negativas para isquemia, e que vem apresentando uma dor típica de início há mais ou menos um mês, com uma troponina normal. Assim, a gente poderia caracterizar o paciente como uma angina instável, né, uma vez que é um paciente, uma angina de aparecimento, uma angina de gravidade pelo menos CCS3 e com início há menos de 2 meses. Tá? Classificando essa angina instável, como não é uma angina de repouso, então seria uma angina classe 1, né, por ser uma angina de início recente, enfim, e não seja em repouso. Nos últimos 2 meses? Né? Exatamente. Típica a dor? Dor típica, a dor era típica. Classe B, por ser primária, né, o paciente não tinha nada que sugerisse uma angina secundária, tá? Hemograma normal, enfim. E que já vinha em uso aí de doses convencionais de beta, nitrato, antagonista de canal de cálcio, então 2. Estratificando o paciente, né, em termos o time risco do paciente com angina instável, a gente pontuou ele pela idade, pela presença de fatores de risco, pelo menos 3, o uso de AS nos últimos 7 dias, a angina, pelo menos 2 episódios nas últimas 24 horas, quando ele veio para a gente. Então, um time 4, tá? Que seria 3 e 4, né, um time moderado. E em termos do Grace Score, mais uma vez colocando aqui as variáveis que a gente já citou anteriormente, né, nenhum sinal de insuficiência cardíaca, seria um Grace de 120, ok? E a partir daí... E aí a gente já coloca... o Daniel não está aqui, mas eu acho que a gente tem vários clínicos aqui para a gente poder... Não vou começar pelos hemodinamicistas, né? Então a gente começa pelos clínicos. Fernando, o que você faria? Primeiro, você concorda com o diagnóstico clínico? É um homem idoso, acima de 80 anos, hipertenso, com dislipidemia, hipercolesterolemia não controlada, não otimizada, podemos dizer assim,
e com história de tabagista e com angina de esforço de início recente. Quer dizer, tem angina de peito, o diagnóstico está feito, ele tem no eco uma função preservada, um ato esquerdo grande, não tem hipertrofia, me chamou a atenção, ele é hipertenso, tem ato esquerdo grande sem hipertrofia, realmente deve ter uma sobrecarga de pressão, conforme foi falado, alteração da função diastólica, embora tenha sido uma disfunção tipo 1 naquele eco, não tem as medidas de pressão, não tem doença valvar mitral para justificar o ato esquerdo. Então ele tem um diagnóstico de angina de peito, de início recente, portanto instável por esse aspecto, com fatores de risco, homem idoso, quer dizer, o diagnóstico pré-teste dele de doença coronariana é altíssimo, e o prognóstico, então o diagnóstico clínico foi feito de angina, e o prognóstico pelos scores foi feito um prognóstico intermediário, de nível intermediário prognóstico. Então, frente a uma situação de um homem com um risco intermediário de angina, com todos esses fatores de risco, com estado geral bom, com cognição boa, então nesse momento eu iria com uma cintilografia negativa. Foi seis meses atrás. 6 meses atrás, mas de qualquer maneira confere um valor prognóstico mais prolongado do que isso. Geralmente em torno de 2 anos de valor prognóstico. Tem um teste esforço com uma classe funcional bastante razoável, 6 MEDs. Não teve estudo hemodinâmico nem dor. Mas com a abertura desse quadro, com a síndrome coronariana aguda, eu levaria esse paciente para a coronariografia já como diagnóstico. Alexandre Bandeira. Olha, a gente vê que angina de início recente, e mesmo com essa cintilografia, acho que 6 meses, como o Fernando já mostrou, acho que é muito pouco tempo, né? Acho que não resta muita alternativa a gente realmente ser invasivo nesse caso, não. Também partirei para um estudo invasivo. Evandro, você quer comentar? Alguém quer comentar? O Marcelo ali, pô, estou esquecendo o Marcelo ali. Marcelo, nosso bravo Marcelo Monteiro. Fala, Marcelo. Veja bem, eu queria exames atuais. Ué, vamos entender. Chega o doente para mim com dor. Exame de 6 meses atrás, eu vou tomar alguma decisão? Se eu chego e tenho um eletro igual, uma cintilografia igual, tudo igual, eu vou atrás de uma outra causa. O eletro atual... Eu preciso de exames atuais. Não, o eletro é aquele. O eletro é atual. Está sendo dado o diagnóstico que foi feita uma escala de risco do doente de angina instável, perfeito? Eu queria ver o eletro atual antes de poder tomar a decisão. O eletro atual é aquele. Quer que eu então o eletro não mudou. Não, o eletro é esse. É o único que a gente tem. É o da... O atual é o eletro. Isso. E tem eletros anteriores? Não tem, Marcelo. Não tem. Então, na verdade, então, a única coisa que... O eletro tem alteração dinâmica? Marcelo, então, eu tenho um eletroadmissional do paciente que chegou no serviço de hemodinâmica para fazer o cateterismo. Eu estou recebendo um doente idoso com uma angina, ok? Tem um eletrocardiograma que só tem D1 velha alterado, não tem o eletro anterior. Você está me dizendo que não tem alteração dinâmica do eletro. É isso? Eu estou dizendo que eu só tenho esse eletro. Aparentemente não, Marcelo. Foi repetido o eletro? Marcelo, não tem o outro eletro. Esse é realmente o eletroadmissional do serviço hemodinâmico. Não tem, Marcelo. Eu já estou te falando, não tem. Ok, eu estou insistindo nisso, porque para tomada de decisão eu preciso seguir um fluxograma de análise. Tá certo? Um fluxograma de análise. Então, dentro do fluxograma de análise, eu tenho que, para tentar entender, para botar, enfiar o cara no CAT ou não, tem um fluxograma de análise. Existem várias outras causas que podem gerar dor precordial numa pessoa com essa idade, dentro do diagnóstico diferencial. Se o eletro não muda, tiver troponina normal, a dor cede com medicamento, eu posso até pensar em outra coisa e tentar estratificá-lo, não invasivamente. Diferente de se chegasse para mim e falasse, não, Montera, o eletro é esse, daqui a 2 horas aumentou a alteração eletrocardiográfica, alterou troponina. É outro doente. Entendeu? Então, na realidade, carece um pouco de dados clínicos de exame que normalmente, antes de a gente avançar. É isso que eu estou pontuando. Normalmente, para eu tomar uma decisão com um eletro só e a clínica num doente estável, habitualmente teríamos que fazer eletros subsequentes e estratificar melhor o doente. Só lembrando isso. Marcelo, olha só. Para tratar a angústia do Marcelo, eu pergunto o seguinte: o caso é montado ou realmente não existe outro eletro? Não existe outro eletro.
O caso, primeiro, deixa eu só esclarecer aqui para o Marcelo, que talvez o Marcelo chegou atrasado. Olha só, primeiro que não é um doente estável, é um doente instável. Ele chega no hospital com aquele eletro. A gente não tem, isso aí é decisão assim, é do que você faz com o doente. Não é? Não vou, bom, vamos esperar daqui a uma semana ver como é que o eletro dele evoluiu. Não. O caso é esse, o doente chegou no hospital, ele tem uma história de angina de início recente. Ponto. E aquele eletro. É isso. Posso falar? Vai lá. Na ordem, o André e o Roberto. Eu estou dizendo que você não tenha... Nosso professor... Essa coisa de fazer a coisa certa na hora certa, né? Esse doente ele se submeteu a 2 estratificações funcionais. Isso. Assintomático, aos 82 anos. Essa é a primeira pergunta, por que alguém se submete a 2 estratificações funcionais aos 82 anos de idade, tendo diabetes mellitus, hiperlipidemia, quer dizer, sabendo que a possibilidade de se encontrar doença arterial coronariana é muitíssimo alta. E aí a gente tem um doente 6 meses depois que faz uma dor que está sendo interpretada como uma dor típica, com uma alteração eletrocardiográfica compatível com isquemia na parede lateral, e que é lógico que não tem como a gente se afastar do diagnóstico de síndrome coronariana aguda modelo angina instável. A questão que fica estamos efetivamente quantificando esta isquemia para que a abordagem invasiva seja indicada? Por quê? Porque uma vez feita a coronariografia, a possibilidade de se encontrar lesões vasculares importantes não é pequena. E a partir daí vem o título da sessão. Qual é a lesão culpada, meu caro Watson? Talvez esse título não coubesse se a gente tivesse algum tipo de estratificação funcional aqui no meio para poder já de cara começar a nos orientar. Ainda que a hemodinâmica possa ter o FFR para poder... Enfim, eu não cheguei no final da sessão ainda, mas o que eu acho que é importante é o seguinte: o time RISC é bom? É bom. O Grace é bom. Mas vamos lembrar que a gente está frente a um paciente de 82 anos. E que os desdobramentos de um procedimento invasivo nesse doente podem ser muito mais deletérios do que benéficos. O harm pode ser muito maior do que o benefício. Então, se a gente não tiver uma consistência na quantificação da gravidade dessa isquemia e do risco de morte que esse doente tem, eu acho que pode ser precoce, a gente está falando em coronariografia. Professor Feldman, antes do Roberto. E depois o Cláudio, por favor. Em relação à radiografia, ainda ela não foi demonstrada, né? A radiografia de tórax, porque não foi. Ele tem uma baixa voltagem no eletro e eu quero saber como é que está a radiografia de tórax e de alguma maneira parece que a onda P não está alterada também. A onda P A onda P é muito importante nesses casos, porque ela já indica realmente um caso de uma sobrecarga esquerda também. Agora, a radiografia de tórax é que seria interessante ser exposta. Tudo mais foi já discutido e não se tem realmente nada a acrescentar. Agora, a radiografia de tórax, para mim, é importante, principalmente por causa dessa baixa voltagem, que eu não estou entendendo bem o que está ocorrendo. Realmente a gente não tem a radiografia do tórax. Roberto, depois, Dr. Kovac e o Cláudio lá atrás está levantando a mão sem parar. Evandro. Queria fazer só um comentário rápido. Essa não estratificação foi feita há 6 meses atrás, num quadro clínico completamente diferente. Esse doente agora ele tem uma angina instável. A gente não sabe, viu, Sim, Roberto, mas ele tem uma angina instável por definição de tempo, mas aparentemente ela não, nesse 1 mês ela não vem progredindo para os menores esforços, para repouso, ele está com uma angina aos esforços relativamente estável. Então, eu não vejo por que esse doente não possa, dentro de uma unidade doutoral que a gente tem há 20 anos funcionando aqui, que eu acho que isso acontece, assim, de prática, que esse doente não possa ser reestratificado
com um novo método de Quer dizer, você faria um teste de imagem para ele? Eu acho, por quê? Porque a probabilidade de se encontrar doença coronariana multivascular nesse doente, como disse o André muito bem, vai ser muito importante, e a decisão sobre a abordagem multivascular para esses pacientes não é, muitas vezes, a melhor opção. Não é definido em pacientes idosos que a estratégia de abordagem múltipla seja necessária. Então, até para orientar, se for o caso, a lesão a ser abordada, caso ele venha à coronariografia, eu acho que seria viável fazer uma reestratificação desse doente. Ok. Professor Kovac, por favor. Mas hoje em dia eu quero lembrar que tem que pensar nesse aspecto e, sobretudo, lembrar que a maioria dos pacientes hoje em dia, que você pode ir lá na emergência olhar, dar uma olhada no quadro das idades, e você vai ver, a idade varia de 80 a 100 anos. Então, esses problemas de bom senso que antigamente eram olhados com restrição pelo fato de ter 82 anos, hoje em dia não são mais tão vulneráveis assim. Temos que pensar no aspecto de como ele está do ponto de vista geral físico. Ele está ótimo. Então, esse é um aspecto que conta, na minha opinião. Segundo a avaliação que foi feita pelo colega, a avaliação geriátrica dele, ele está perfeito. Cláudio. Assim, o que o Roberto falou assina embaixo. O paciente, ele tem uma mudança do quadro clínico e isso, assim, num período de 6 meses, pode mudar bastante o quadro funcional dele, uma placa que estabilizou, que deve ser talvez a causa. Agora, eu quero falar que não é todo paciente que tem angina que tem que ir à CAT. Pelo contrário, a maioria deve ser estratificada. No estudo no estudo Isquímia, ele tem exatamente o critério quando que você coloca um paciente para coronariografia, a chamada angina classe 3 ou 4, né, dor em repouso ou os mínimos esforços, com o paciente em uso de medicação adequada anti-isquêmica. Fora disso, você pode e deve reestratificar o paciente. Por quê? Porque hoje, a gente acabou de discutir semana passada, o estudo CIEMARC, vários estudos têm mostrado isso. Toda vez que você vai para avaliação anatômica de um paciente que não é um agudo de alto risco ou risco intermediário, esse paciente é um paciente de baixo risco, você acaba fazendo procedimento demais, revascularizando demais, fazendo um over-diagnose e over-treatment, como o André Volchan está demonstrando aí para a gente. Então, eu acho que esse paciente ele caberia ser reavaliado do ponto de vista funcional, porque a angina dele e o time risco dele não é alto, a angina dele não é intratável e ele merece uma avaliação funcional, no meu entendimento. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que o exame não invasivo vai mudar nesse doente? Roberto, ele é um doente que ele não se encaixa no CIEMARC, porque esse é um doente com angina instável. Ele é um doente de angina de início recente. E o que reforça isso é o fato dele ter feito um teste de esforço 6 meses atrás, que foi inteiramente normal, com exceção de um detalhe que a partir de hoje eu vou levar muito em consideração, que foi o que o Ricardo chamou a atenção da resposta autonômica dele, que não foi adequada. Peraí, você vai... Então, Roberto, porque, olha só, nós temos muitos slides aqui, senão a gente não vai conseguir ir para frente. E depois eu tenho a pergunta aqui para o Evandro e para o Fernando, por favor. Eu acho que em dois aspectos. A localização do sítio isquêmico, se for demonstrado... Porque você não vai fazer a cintilografia para confirmar o diagnóstico de doença coronária. Não, acho que não há... Então é para quê? Para antever o prognóstico, risco? Prognóstico. É uma cintilografia... No homem de 82 anos. Para prognóstico, no sentido que se for uma cintilografia normal, se não houver uma demonstração de isquemia, isso reforça, estratifica o doente para o mais baixo risco, a ponto até de poder dar tempo a otimizar um tratamento clínico mais efetivo. Evandro. Porque muita gente aqui tem mais de 80 anos. Então, não, calma, não. André, não. Olha só. Deixa o Evandro terminar, vai, Evandro. Porque o difícil no Brasil é o sujeito chegar aos 80. Um sujeito que chega aos 80 anos, ele tem um vale-brinde, em média hoje, de 12 anos.
Então, existem idosos que, depois de uma avaliação personalizada pelo geriatra, demonstrou que é um vovô garoto, que é um super idoso. A segunda coisa importante, não é? A coisa mais importante que tem em doença coronariana é olhar o saco de exame, olhar os eletros dessa. Como é que era esse eletro basal dele? E se houve uma mudança aguda. Se o eletro teve uma mudança aguda, tem uma dor no peito, esse paciente caminha em termos de risco. Agora, se ele tem um eletrocardiograma que era absolutamente parecido com esse, aí eu concordo que a gente deve avançar. Uma coisa que a gente hoje está estudando muito, né, é usar ressonância nesses pacientes, para 3 coisas. Encontrar infarto subclínico. Infarto subclínico é um marcador na ressonância de mais alto risco. A segunda coisa, para delimitar a área isquêmica. A gente consegue ter cálculos volumétricos de percentual de miocárdio sob risco muito interessantes. E, obviamente, fazer, às vezes, aquilo que a cintilografia, por suas dificuldades, né, existe um problema espacial na cintilografia, que, às vezes, a gente consegue corrigir aqui. E a terceira coisa, para o diagnóstico de coisas que não é causa isquêmica, não é? Ou isquemia de doença coronariana. E, no idoso, a presença da amiloidose. Então, hoje, não é, cada vez mais, em casos de dúvida, não estou dizendo a vocês para a gente aposentar a cintilografia, não estou falando isso. Mas a minha opção, num caso desses de dúvida, seria essa a minha visão. Não é? Então isso é importante, porque para a gente olhar isso aqui, não é? Esse caso de tomada de decisão difícil, mas o Watson aqui não deixaria de olhar o saco de exame. Nenhum residente deve tomar decisão clínica sem olhar o saco de exame. E aí eu concordo com o André. No idoso, que não tem troponina alta, a gente pode ter calma. Olhar o saco de exame, ver se houve mudança dinâmica do ST. O Marcelo está correto, realmente, às vezes, em repetir o eletrocardiograma, não é? Porque a gente pode agir com calma. Troponina e dor persistente em repouso e insuficiência cardíaca são os grandes marcadores. Se nada disso está acontecendo, a gente pode ter calma para pensar. Tá? Obrigado. Deixa eu... sou eu aqui, rapidinho. Eu estou me colocando na posição do Watson. Se eu fosse o Watson, além de tudo que foi falado, o que eu pensaria? Pô, então esse cara 6 meses atrás não tinha nada mesmo? Era um velhinho enxuto, atlético, magrinho, e fez aquela tonelada de coisas, avaliação de risco, cintilografia, eco, etc e tal. Tem alguma coisa aí, dentro dessa empada. Significa que você partiria para a coronariografia? Será? Não. Será que essa angina dele mesmo é de início recente? Ou ele já teve alguma coisa no passado? Isso daí é que eu coloco em discussão também. Não, mas se eu fosse o Watson, eu iria investigar isso. Agora, a última pergunta. Vocês têm essa afirmação, ou essa informação, ou ela está sendo subtraída só para efeito de discussão? Não. A história do paciente é essa que foi apresentada. Não existe nenhum subterfúgio aqui. Tá bom, obrigado. A pergunta que eu faço para o Fernando, que me parece que ele ficou sozinho aqui. Então, eu não perguntei para os hemodinamicistas. Aí eu fui... Né, aí vai ficar um pouco de covardia. Chegaram os cirurgiões aqui, eu fiquei até... Não vou perguntar porque eles chegaram aqui muito atrasados. Fernando, você que decidiu pela coronariografia, você acha que você apostaria em alguma artéria culpada por essa alteração eletrocardiográfica? Não? Sim. Partindo do pressuposto que ele já foi para a coronariografia. Sim. Voltando a essa questão rapidamente, nós sabemos que ele tem... Então são 2 respostas que você vai dar. Rapidamente, nós sabemos que ele tem angina de peito. E uma angina de peito que se instabilizou em vigência de uma terapia anti-isquêmica bastante robusta. Usando bloqueador de cálcio, usando IECA, usando plenamente medicado, usando aspirina e estatina. Bom, então um homem de 81 anos que ultrapassou a fronteira desses remédios protetores, cardioprotetores, antiplaquetários e estatina, e mesmo assim manifesta angina aos mínimos esforços. Esse paciente, ele tem alteração eletrocardiográfica, tem uma isquemia subepicárdica lateral alta e um infarto inferior antigo.
Então, quer dizer, que ele tem, a angina tem, e a etiologia, 99% das vezes, vai ser aterosclerótica, nessa idade, com esses fatores de risco todos. Ele fez 2 testes funcionais que não mostraram isquemia. O mais provável é a isquemia balanceada, tronco, trivascular, claro. Se eu fosse apostar num vaso, eu apostaria na circunflexa, pela parede lateral alta, e diria que, do ponto de vista de tempo para coronariana, eu concordo com tudo, tinha que ter o eletro seriado, ele não tem troponina, não tem assodamento, ele não tem disfunção, ele não tem ciência cardíaca, não tem choque, não tem isquemia refratária. Ele não precisa fazer cateterismo nas primeiras 2 horas, nem em 24, ele pode fazer até 72 horas, com toda a calma, analisar todo esse saco de exames e tudo, mas a coronografia é o exame dele, nada vai excluir essa... Você hospitalizaria ele? Hospitalizaria. Então, a primeira coisa acidente é ser hospitalizado. Com certeza. Gina instável. Com certeza. Marcelo. Absoluta. Marcelo. Antes de você, Luiz. Marcelo. Eu fiz um cálculo aqui no Grace que não está batendo com o seu. Tem o Grace 2.0. Olha aqui, ó. Eu tenho um Grace Eu só bati agora. Eu tenho um cálculo do Grace aqui, que foi feito botando os dados com troponina negativa, todos os dados que aqui estão, e deu o risco dele 2,3% de mortalidade intra-hospitalar, 2,3%, e não 8%. Eu estou botando aqui, é o 2 pontos. Está aqui, Não, admissão, rapaz, não é só morte. Eu estou botando aqui o cálculo de risco admissional da angina instável, Grace 2.0, num doente que tem troponina negativa, pressão arterial de 110, 82 anos, função renal preservada. 122, Marcelo. Você quer que coloque 122, não vai mudar nada. Põe aqui, eu botei 110, varia de 110 e 115. E o cálculo que me foi apresentado aqui, que é o que me parece pela clínica, foi colocado como doente de baixo risco. Esse é o primeiro ponto. Como é que foi a resposta terapêutica dele quando chegou com dor, quando ele foi tratado? Cessou a dor? Deixa eu só esclarecer uma coisa em relação ao momento que o paciente está no hospital. É um paciente que foi, na verdade, a gente recebeu esse paciente no serviço de hemodinâmica com uma solicitação do médico assistente dele para fazer o exame emergencial. O paciente não estava internado. O paciente deve ter ido no consultório, se queixou dessa dor de início recente. O médico dele solicitou que a gente fizesse o mais rápido possível a coronariografia. Então, realmente, assim, em termos dos eletros antigos, etc., a gente não pôde ter essa calma para avaliar isso. Não, estou fazendo um exercício. Não, perfeito, só realmente para poder esclarecer para vocês o que a gente permitido esse exercício. Está fazendo. Porque o que o André apontou é fato. Fazer um CAT e encontrar lesões, a probabilidade é grande. Com certeza. A pergunta é se essas lesões merecem... Porque uma vez que você olha, reflexo óculo estenótico, mexer, é muito grande a vontade de mexer. E a pergunta é, se o que está lá merece ser... O doutor Antônio Sérgio é o primeiro a defender isso nessa instituição. Se o que está lá merece ser mexido. Mas coloca um doente desse, com esse tipo de dor, que não tem toda essa linha de análise, e me dá uma lesão lá, a chance de sair, entendeu? É por isso que eu estou colocando. O Grace calculado dele é baixo risco. Marcelo, olha só, tem alguma... Primeiro que nós vamos ter que correr, porque tem bastante slide ainda aí e imagem para a gente ver. Primeira coisa é que o paciente, aquilo é um hospital público, o doente chega para o serviço de hemodinâmica. É diferente de uma instituição como a cardíaca, que lá o Laranjeiras não tem emergência. Então, isso tem um diferencial. E muitas vezes a gente se depara na instituição, eu trabalho lá com mais de 40 anos, com esse tipo de situação, né? Um doente que deveria estar internado e que é encaminhado pelo médico assistente para fazer um cateterismo numa situação de angina instável. Quer dizer, isso aí, para os residentes, né? Quer dizer, esse doente deveria estar internado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente, apesar de eu defender sempre usar assim, cautela, a gente tem que pensar o seguinte: é um doente de 82 anos que tem uma avaliação geriátrica que o coloca dentro de um... Ele está em perfeitas condições físicas e mentais, né? Não tem nenhum déficit cognitivo, e ele está plenamente medicado. Ele plenamente medicado, ele fez um quadro agudo de angina instável. Então, eu acho que isso tem que ser colocado. Eu vou passar pro Gustavo, porque, na verdade, ele foi encaminhado para o hospital e fez o cateterismo.
Né? Então, foi o motivo? Quer falar, Sérgio? Pode falar. Então, basicamente, inicialmente a ventriculografia em OAD, a gente observa aqui, a princípio, uma função preservada, tá? Com uma hipocinesia anterolateral. Uma coronária direita, a gente percebe aqui irregularidades parietais, né, ao longo do trajeto dela, e aqui no ósseo da DP, uma lesão osteal importante. Sim, perfeito. Mas é uma coronária direita dominante. Né? Uma projeção caudal, aqui tentando... realmente a gente, até no eletrocardiograma, sugerir algo em parede lateral, a gente chama atenção aqui para a gente uma lesão aqui nesse ramo marginal, tudo, e aqui a gente fica incomodado, né, nessa região dessa bifurcação. Né? Aqui é a bifurcação da circunflexa, onde sai a marginal para cá, circunflexa. Ok? É uma projeção caudal. Tá? Então, novamente aqui, né, essa lesão na região, na marginal, e aqui uma área que a gente fica um pouco incomodado. Indo para a cranial, a gente vai conseguir observar melhor. Então, aqui a DA correndo para cá e a artéria diagonal aqui. Chama bastante atenção da gente essa lesão, né, no ramo diagonal, uma lesão ali em torno de 80%. Tá? A placa aqui nessa região da bifurcação, e no terço médio da DA também a gente nota aqui uma região, a presença de uma placa. Essa diagonal? Calma, essa que é a pergunta, senão faz parte da pergunta. De fato, é a lesão que mais chama atenção, com certeza é a lesão que mais chama atenção. Tá? Aqui nessa projeção, uma cranial, a lesão fica, inclusive, até mais grave, né? Acho que daria aqui pelo menos uns 90%. Enfim. E mais uma vez aqui é aquela lesão no terço médio da DA. Tá. Aqui uma OAD crânio, mais uma vez aqui a lesão da diagonal, uma lesão que chama muita atenção, e essa lesão no terço médio da DA. Aqui por exemplo, Spider, né, uma caudal, tá? Mais uma vez aqui aquela bifurcação da circunflexa com o ramo marginal, e para cá correndo a DA com essa lesão grave na diagonal e lesão no terço médio aqui da DA. Bem, agora a imagem parada, né, para a gente poder ver um pouco melhor. Lesão da diagonal, lesão no terço médio da DA, uma plaquinha aqui, né, mas parecendo ter uma área de normalidade, né, que talvez. Aqui aquela bifurcação da circunflexa com a marginal, com uma lesão moderada a grave aqui nesse ramo marginal obtuso. E a coronária direita com irregularidades, né, a gente poderia lesões leves, moderadas, enfim. E com aquela, como o Montero falou, uma DP que é pequena, né, mas tem uma lesão osteal aqui que a gente tem que pontuar quando a gente vai para o Syntax Score. Né? Eu coloco logo o Syntax Score porque é relativamente uma rotina do nosso serviço calcular isso e para oferecer ao clínico para tomada de decisão. Né? Então, aqui a gente vai pontuar todas as lesões, aqui tentando passar um pouco rápido, já que pelo adiantar da hora, tá? Então somando todas as lesões, inclusive botando aquela lesão da DA como uma lesão segmentar, uma lesão longa, né? E com a bifurcação e a lesão da diagonal, a gente chega a um Syntax de 24. Que é o Syntax? É um Syntax puramente anatômico, né? Então aqui... Cláudio, você já está com a mão levantada. Eu não vi nenhuma cintilografia ali, rapaz. Ô, Cláudio, qual artéria que você, já que você levantou a mão, aí a gente coloca você para responder. Qual artéria que você acha que é culpada por essa síndrome? Pela anatomia, já está bem definido, tem os hemodinamicistas aí, o cirurgião. Pela anatomia, é muito difícil você dizer qual é a artéria culpada. Tem vários estudos que mostram, nem sempre a lesão mais grave, anatomicamente, é a lesão culpada pelos sintomas. Mas eu queria falar que esse caso, o paciente tem indicação de Harting. Esse paciente é um paciente que merece essa anatomia complexa. Esse é o paciente típico, inclusive no estudo isquêmico, coloca os pacientes com esse grau de complexidade, porque alguns vão chegar assim, coloca stent em tudo, outros, bota o stent na lesão mais grave, e esse paciente, assim, uma avaliação funcional é
imperiosa de algumas dessas lesões aí para tomar a decisão. Quer dizer, você faria uma... Desculpem. Ou você FFR, faria na sala, ou FFR na sala, ou o paciente está estável clinicamente, faz a estratificação funcional ad hoc. Cláudio, obrigado. Nós temos que correr, mas eu vou aproveitar aqui só para a gente... você sabe, né? A gente tem que renovar as nossas opiniões. Eu vou perguntar aos nossos residentes aqui. João, qual que você acha que é a artéria culpada, João? Pela anatomia, acho difícil dizer. Tem várias lesões. O que você faria, João? Você acompanharia lá a opinião do Cláudio? Você pode discordar, não vai perder ponto, não. Pensaria em fazer FFR das lesões. Você faria o FFR? O problema aí, João, é a gente saber o seguinte, essa avaliação da gravidade da lesão, ela pode ser um pouquinho dissociada do qual a artéria culpada por aquela alteração. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Fernando, obrigado, hein, João? De imagem intravascular que iriam agregar informação. O ACT, o próprio ultrassom, mostrando as características morfuncionais da placa. Isso ajudaria para saber a placa culpada. O FFR, assim como a cintilografia, assim como qualquer avaliação funcional, nos mostraria a importância funcional, isquêmica da placa. Se tem isquemia, se gera isquemia. A impressão anatômica é que é a diagonal, o vaso culpado, né, pela gravidade anatômica. Mas é claro, como o Cláudio falou, isso não tem essa relação linear. O FFR, o doente está na sala, talvez fosse um recurso. Tirar o dente da sala, fazer uma cintilografia, também pode ser feito. Como ele é um paciente também com angina instável, também seria lícito tratar essa bifurcação e, eventualmente, depois tratar sequencialmente aquele ramo marginal. Eu vou perguntar para o Luiz não conhece. Marcelo, agora se desculpe, senão a gente não vai terminar a sessão no horário previsto E como hoje a gente está lá naquele reino lá que foi separado do resto do mundo, e parece que lá eles seguem o horário estritamente, Luiz, não, vai ter muita coisa para ser vista. Na verdade é o seguinte, no contexto da doença multivascular, por menos específicos que os critérios angiográficos sejam na tomada de decisão final, a gente tem que buscar alguns critérios angiográficos que eventualmente nos ajudem, principalmente porque, na grande maioria das vezes, é a única ferramenta que nós temos. Né? A utilização de ferramentas intravasculares é uma exceção. Na maior parte dos serviços de hemodinâmica, a ferramenta que você tem é angiográfica. Isso. Então, toda vez que você está diante de uma síndrome coronária aguda, com múltiplas lesões, a primeira coisa que você procura é por uma imagem de trombo. Aparentemente, nenhuma dessas lesões tem trombo. Se você não encontrou a imagem de trombo, você vai buscar outros critérios. O primeiro critério que chama a atenção, normalmente, é a gravidade da lesão. Então, mas isso normalmente funciona em lesões absolutamente subtotais. Quando a lesão não é subtotal, nenhum critério de gravidade vale. Então, lesões acima de 95%, frequentemente são lesões culpadas. Nesse caso, nós também não temos isso. Então, temos lesões significativas, nenhuma delas subtotal. A outra coisa que você busca é a excentricidade da placa. Por exemplo, essa diagonal é uma placa excêntrica. Mas as placas excêntricas que mais se correlacionam com síndrome coronária aguda são as placas excêntricas de colo curto. Ou seja, quando você tem alguma penetração de contraste atrás da placa. Ou seja, alguma coisa que encurte o colo da placa excêntrica. Precisaria rever a imagem de movimento, não consegui ver isso na diagonal. Se você não tem convicção disso, você busca um outro critério, que é irregularidade da parede na região da placa. Placas profundamente irregulares, elas frequentemente se correlacionam com uma síndrome aguda. Então, essa DA, embora ela angiograficamente pareça menos grave do que a diagonal, é a placa profundamente irregular na sua parede. Como também me parece ser irregular a placa da marginal. Então, do ponto de vista angiográfico, eu não...
olha o grau de irregularidade daquela placa mais grave, da marginal, com uma dilatação no meio, sugerindo inclusive uma pequena úlcera. Então, essas placas podem ser as placas agudas. Não tem nenhum critério angiográfico definitivo para isso, para dizer que seja essa marginal, ADA ou a diagonal. Então, esse é um contexto que, se o paciente tem uma boa função renal e está indicada a revascularização, muito provavelmente, se você tem só angiografia, ele vai com uma revascularização completa, esquecendo aquela lesão do ósteo da descendente posterior, que é um ramo fino, ele tem aquele aspecto de possível fibrose de parede inferior, e eu não interviria nesse ramo no primeiro momento. Obrigado, Luiz. Sérgio, você quer comentar, por favor? Concordo plenamente com o que o Luiz falou, e nós queremos acrescentar um pouco que, para melhorar a angiografia, nós fizemos de uma outra forma. Você projeta, por favor? Possibilita melhorar a qualidade da angiografia, aquisição em SPIN. São 2 injeções de contraste apenas e tem uma ideia. Fica mais fácil. Fazer essa injeção com essa nitidez só com uma bomba assiste quando você fez. Isso. Na mão é ruim de fazer isso pra caramba. Eu até faço, né? Por isso que é modo residente. A bomba assiste ajuda bastante. E ficou bem mais nítido a circunflexa. Assim, 2 imagens que você percebeu muito bem, 2 pequenas ulcerações na circunflexa. Ok. Mas eu honestamente, eu pensei como o Fernando, sabe, quer ver, a gente não é hemodinamicista, né? Quando eu vi o filme, eu apostei que a artéria culpada fosse a diagonal. Prossigo? Então, colocando o valor do Syntax no Syntax 2, né, ou seja, acrescentando valores clínicos do paciente, a gente chega a esse valor aqui, né, de mortalidade em 4 anos para tratamento percutâneo e para tratamento cirúrgico. Okay? A gente sabe que, apesar de quando a gente coloca aqui é o STS e o Euroscore, né, ou seja, para revascularização cirúrgica do paciente, mas a gente sabe que quando a gente fala de pacientes com mais de 80 anos, isso está bem subestimado. Né? Muito. Enfim, a nossa opção realmente foi um pouco conhecer a questão funcional, né, como o Claudio citou. E nisso o FFR era a ferramenta que a gente tinha em sala. Tá? E por que isso? Porque, na verdade, a gente, apesar desse Syntax de 24, a gente sabe que se a gente for avaliar funcionalmente, esse Syntax poderia ser bem menor. Tá? Então, isso aqui é só um artigo de 2011 do Jack, que ele cita essa questão do FSS, ou seja, um Syntax Score funcional, tá? Ele pegou, é um substituto, na verdade, ele pegou 497 pacientes do FAME, né? E avaliou o Euroscore o Syntax anatômico, né, com o habitual, e o Syntax funcional, tá? E basicamente acontece o óbvio quando a gente faz isso, ou seja, você transforma um paciente de Syntax mais alto para um Syntax mais baixo, trazendo para uma classificação de menor risco, né? Isso eles tentaram provar que tem uma implicância em termos de predizer o MACE, né, em 1 ano, tá? E que se mostrou melhor, aparentemente, com peso significativo do que o Syntax Score puramente anatômico. Fotografia miocárdica que foram normais. Então achamos melhor iniciar a avaliação com o FFR. Estou inicialmente com a guia posicionada no ramo diagonal e vamos iniciar a infusão de adenosina. Nós estamos agora com 3 minutos após a infusão venosa de adenosina e no ramo diagonal o FFR chegou a 0,83. Eu vou puxar a guia e ver o ponto que normaliza a curva. Exatamente na origem do ramo diagonal volta a ser 1 de novo. Voltando a guia, empurrando de volta em direção à diagonal, volta a ser superior a 0,80.
O nosso protocolo é com adenosina a 140 microgramas quilo minuto por 3 minutos. E aí... Na verdade, é óbvio que da síndrome coronária aguda, quer dizer, uma discussão ainda em aberto e que a gente não sabe exatamente o que fazer com as informações do FFR. Esse caso chama atenção para uma coisa interessante. Tem uma frase muito clara que as lesões ostiais avaliadas com FFR são particularmente desapontadoras. É muito comum você ter uma lesão ostial angiograficamente significativa e um FFR acima de 0,80, como essa. Também é difícil saber o que fazer com essa informação no que diz respeito a lesões ostiais. De qualquer forma, não é uma diagonal pequena, é uma diagonal que tem uma área de miocárdio suficiente para você poder analisar o FFR e, a princípio, é um FFR negativo. Perfeito. A DA será positiva. A guia sai da diagonal e vai diretamente para a descendente anterior, já com a infusão de adenosina. Na artéria descendente anterior, o FFR atingiu 0,78. Quer ver um FFR positivo? Faça na DA. É isso. A partir desse ponto, o valor normaliza. Na verdade, está na zona da penumbra, né? Do 0,72, 0,75 até 80. Né? Que passou para marginal. Verificar o valor do FFR após a infusão venosa de adenosina nessa porção do VANS. Agora, no ramo marginal, chegamos a um FFR de 0,78. Eu vou recuar aqui e verificar o ponto que normaliza. Logo distal. E aí dá o ponto de normalização distal. Quer dizer, então nós tivemos 2 pontos, tanto na DA quanto na... Cláudio, nós estamos bem em cima da hora. Só vamos ver se dá para a gente fazer algum comentário, por favor. Perfeito. Então, o síntese funcional a gente vai recalcular, né, retirando a importância daquela lesão da diagonal, e a gente vai chegar no síntese funcional. O síntese funcional, no contexto da síndrome coronária aguda, ele não tem valor. Isso. Perfeito. Mas realmente, como já foi citado algumas vezes, o fato do FFR ser ou não importante não nos mostra qual é a lesão culpada, que é a grande questionamento em relação à questão. E aí, como também já foi citado, os métodos intravasculares têm essa utilidade, né, nesse tipo de caso, que eles permitem a gente conhecer a lesão culpada, caracterizar a placa e eventualmente otimizar o procedimento. Né? Aqui, para quem não conhece... O cateter de OCT consiste num cabo finíssimo de fibra óptica e essa iluminação permite a visualização da parede da artéria coronária. E aí, indo diretamente... Aqui é a avaliação da placa na descendente anterior. A gente vê que é uma placa com... basicamente caracterizada, a gente caracterizou como lipídica, tá? Em relação ao backscattering, em relação à atenuação. Aqui a referência distal, né? O básico que a gente coloca, os valores ficam mais ou menos aqui, a gente vai ver, tá? Lembrando que a gente vai colocar, o ACT permite a gente a identificar a lâmina elástica, tá? E aqui a gente inicia então o tratamento da DA. Pela hora só para lembrar assim da imagem, quanto mais dourada, mais fibrótica é a placa. Né? Isso é e importante. quanto menos dourada, ou é cálcio ou era importante tratar o mais simplificado possível e inclusive não deixar para trás a lesão culpada que piorava o paciente. Essa descendente anterior, como se visualizou uma lesão de fácil tratamento, que era possível um implante direto de stent, já que era uma placa lipídica, uma placa mole, e que existia um bordo saudável, mais proximal, e uma manipulação que não iria comprometer a saída do ramo diagonal. Então, uma manipulação simples, por isso foi um stent na descendente anterior. Mas você não tem a corrida do outro... Não tem, né? Realmente tem um ponto saudável ali. Eventualmente, nessas placas, você consegue surpreender, além
da possível vulnerabilidade da placa, aspectos como, por exemplo, de erosão da placa, que só o ACT pode Nesse caso não tinha nenhum aspecto de erosão, nada, era só uma placa de fácil abordagem, uma área estreita e uma abordagem simplificada. Porque pela própria angiografia rotacional, eu já fiquei mais preocupado nesse momento com a artéria circunflexa. A artéria circunflexa tinha 2 imagens na angiografia de ulceração, mas o que chamava muita atenção era esse ramo diagonal, se era realmente significativo ou não. E como você falou antes, o que nós chamamos de lesão severa num ramo principal pode não ser uma lesão severa e obstrutiva num ramo secundário, num subramo. Perfeito. Então eu vou adiantar, na verdade, eu vou pular alguns vídeos, porque a gente tratou a descendente anterior, então nesse aspecto a gente não precisou fazer a bifurcação, já que existia uma área saudável ali antes da saída do ramo diagonal. Tá? Aqui é só para mostrar uma tecnologia do Stent Vis, né, que permite a gente primeiro visualizar, né, eventualmente alguma área em relação ao stent que esteja um pouco expandido, enfim, e obviamente não tão bem quanto a imagem intravascular, e posicionar o balão, por exemplo, fazer uma pós-dilatação, algo do tipo. Tá? A imagem fica mais ou menos assim para a gente. Ali a gente vê que a parte proximal ali precisava ser pós-dilatada, o que a gente fez também. Tá? Aí aqui, deixa eu mostrar como ficou a DA. Luiz Filhão. Vulgo Filhão. Então, aí aqui a gente fez a imagem intravascular após o procedimento. Como era uma placa lipídica, isso aumenta, a gente já sabe antes de fazer que existe um risco em relação a prolapso que é maior, né, a placa lipídica. Tá? Aqui a gente observa que o stent está bem aposto, né? Todo mundo está visualizando a malha aqui do stent, tá bem aposta em relação à parede, um pouquinho de prolapso, né? Ok? Isso não necessariamente tem que ser mexido novamente. Aqui a gente então colocou aqui é o OCT da artéria circunflexa. Acho que estava todo mundo também querendo saber o que a gente veria. E, de fato, a gente observa a presença de ulceração nessa placa, né, da circunflexa com o ramo marginal. Tá? Presença de trombo também. Ok? Então, ulceração, trombo. Enfim, fica nítido para a gente, então, que o vaso culpado, na verdade, era ali a circunflexa. Tá? Aqui a gente... E ela foi tratada também. E foi tratada, com certeza. Aqui. Ok. O resultado final. Bom, meus amigos, nós temos 3 minutinhos, viu, Gustavo? Eu não sei se você tem alguma coisa mais para mostrar. Só para mostrar. Última coisa, a gente tratou a circunflexa, fez o OCT novamente e viu que estava mal aposto. Tá? No que estava mal aposto, a gente teve pós-dilator e aí o resultado final. Tá? Ok? Nós temos 3 minutinhos, então, para as palavras finais, Fernando, você, por favor. Caso que mostra a correlação angiográfica com a agudização da artéria, que não é uma coisa tão simples, e que a correlação de gravidade anatômica com a própria instabilidade da placa está longe de ser linear, como nós já sabemos dos trabalhos. Foi usada uma técnica, uma metodologia bastante avançada e sofisticada, com ultrassom, aliás, com OCT intravascular, e com isso conseguiu-se. O OCT é um dos poucos métodos que consegue mostrar de maneira muito clara a instabilização da placa, por erosão, com trombo, mais ainda que o ultrassom, tem uma acurácia ainda maior, e de fato usou-se teste funcional, quer dizer, foi um procedimento angiográfico, intravascular, anatômico, usando uma técnica sofisticada de tomografia de coerência óptica, demonstrando estabilização da placa, que era enganoso pela angiografia. O Luiz, com a sua experiência, conseguiu detectar, mas não era uma coisa simples. Com relação com a cintilografia? A cintilografia deu um falso positivo, nesse caso, que pode acontecer com a cintilografia. Nós somos um falso negativo, nós somos muito
propõe, detectar a placa, obstrução, mas em prever qual que vai instabilizar é difícil, esse é um desafio da medicina. Nenhum método ainda disso com clareza para nós. Qual a placa que vai instabilizar, muitas são placas intermediárias, essa é uma lição desse caso também. Foi feito, então, teste funcional na sala, com FFR, com adenosina, com hiperemia máxima. Mostrou-se que aquele ramo diagonal, uma dissociação nítida, né, anatômico-funcional. Anatomicamente era um vaso extremamente expressivo, do ponto de vista funcional não era, tinha acima de 0,8 de FFR. A belíssima demonstração da estabilidade, da ruptura da placa, do trombo no ramo marginal, e o tratamento guiado por essa tecnologia. Então, a tecnologia veio somar à clínica. O velho eletrocardiograma tinha apontado para a circunflexa, né? Isso. O velho eletrocardiograma tinha demonstrado desde o início, até a nossa impressão pelo eletro era circunflexa, mas a angiografia foi, digamos assim, cheia de armadilhas, e com esses recursos todos que foram implementados nesse caso, conseguiu-se a melhor solução para o paciente, porque um dos problemas do multivascular é justamente esse, deixar o marginal sem tratamento e tratar aquela bifurcação diagonal e lhe estabilizar depois, né? Então, quer dizer, parabéns à equipe, foi um excelente caso. O que esse homem de 82 anos fez, quadro coronariano, importante para essa idade? Esse é o mistério da vida. A gente só vai responder isso depois. Não, ele não era fumante. Foi fumante.